Fala galera, Alex Carvalho mais uma vez com vocês. Desde já quero desejar a todos um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Bom, hoje quero te fazer um convite mais que especial. Quero te fazer um convite a um olhar correto. E o nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 7 e 8, aonde está escrito assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Bom, nós sabemos que após o ser humano pecar contra Deus, ele teve as suas consequências. E um fato que ocorreu na vida do ser humano, uma das coisas que afetou o ser humano foi a questão da visão. O ser humano foi afetado com uma cegueira. Bom, o ser humano então, após pecar, ele sofre de uma cegueira. Como disse o próprio Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 18, nossa perspectiva está totalmente deformada, pois enxergamos o argueiro no olho do outro e não reparamos a trave no nosso próprio olho. A Bíblia nos convida a uma mudança de perspectiva. Somos chamados a olhar para um Deus santo, que irá despertar o nosso temor e revelar a nossa sombra. Enxergar o mal a partir do amor de Deus nos capacita a nos desviar dele. A verdade sem amor é desesperadora, mas a verdade em amor é libertadora. Então, nossas escolhas morais têm consequências para o nosso estado físico. Mais uma vez, a palavra é precursora ao apontar esses aspectos psicossomáticos. A saúde inclui as dimensões física, mental e espiritual. Então, negar os nossos pecados nos faz adoecer, como testemunha Davi, e confessá-lo nos cura. A maioria das doenças é fruto de desequilíbrio emocional que abala o nosso sistema imunológico e nos torna receptivos às agressões do meio. Emoções negativas como amargura e culpa funcionam como um veneno que nos contaminam e afeta também os outros ao nosso redor. Enquanto as emoções positivas, como a alegria e quebrantamento, são terapêuticas. Emoções reprimidas são somatizadas. O azedume transforma-se facilmente em gastrite e a culpa em câncer. Por isso, é preciso ouvir a mensagem do corpo e decifrar o sentido das nossas enfermidades. A verdadeira espiritualidade deve nos tornar cada vez mais humanos, mais integrados. Tem um ditado francês que diz: quem quer se fazer passar por anjo, se faz de besta. Ressaltar a presunção do ser humano de querer ser maior do que é, sem o reconhecimento do nosso tamanho real e limitado diante de um Deus infinito, tendemos a nos tornar uma caricatura composta de um espírito desencarnado e de um corpo desalmado, sujeito a doenças oportunistas. Olhar para nós da perspectiva de Deus nos capacita a enxergar o mal para evitá-lo e assim promover o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Então, veja com clareza, mas com muita clareza, porque o autor, no livro aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 27, ele disse: pela fé saiu do Egito,
não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então não basta enxergar, é necessário que você veja com absoluta clareza. Lembre-se da cura do cego de Betsaida, o único milagre que Jesus operou por etapas. Veja, na primeira etapa, o cego recobrou a vista, mas não distinguia os homens das árvores. Na segunda etapa, ele passou a ver claramente e tudo distinguia de modo perfeito. Então, ver com clareza vai ajudá-lo muito. Você não se assustará tanto, não ficará confuso, não perderá o fio da meada. Seus passos serão firmes. Não haverá paradas bruscas nem retrocesso. Você vai andar altaneiramente, mesmo que a figueira não floresça. Foi isso que Abacuque disse, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, aprenda a ver com clareza como José, Moisés e Asaf e muitos outros. José do Egito via com clareza tal que declarou a seus irmãos: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Moisés foi capaz de trocar os prazeres e os tesouros da corte de Faraó pelos oprimidos de Israel, simplesmente porque contemplava o galardão e via aquele que é invisível. A arte de ver com clareza resolve problemas complexos e afasta as calamidades. Asaf, uma espécie de ministro de música, autor de 12 salmos, experimentou uma crise terrível, mas muito terrível, que quase levou ao rompimento definitivo com Deus. Por causa do velho problema da prosperidade dos maus e do sofrimento dos justos, ele teve a inveja dos arrogantes, dos que se entregam à permissividade. Achou que era tolice conservar puro o coração e lavar as mãos na inocência. Asaf só se libertou da violenta crise quando entrou no santuário de Deus e conseguiu ver com clareza. Reafirmou a sua posição religiosa. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, versículo 28. A minha oração hoje é que Deus venha abrir os teus olhos, que possamos enxergar com clareza. Senhor, que venha a ser feita a tua vontade, que possamos enxergar com clareza as nossas falhas, os nossos erros, que possamos enxergar com clareza diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das pandemias, que possamos enxergar com clareza a tua vontade, o teu querer. Que possamos, Senhor, enxergar com clareza aquilo que a tua palavra nos diz. Ó Deus, o Senhor venha abrir os nossos olhos, que nós venhamos sofrer com uma metanoia, Senhor, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Essa é a minha oração e a minha petição para o dia de hoje. Amém.
Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.